Olá, boa tarde. Mais uma vez nos encontramos para darmos continuidade à nossa aula sobre a educação na exortação apostólica de São João Paulo II, onde ele trata sobre a função da família cristã no mundo de hoje, né? Estamos falando, aprofundando um pouco da educação como direito e dever dos pais, né? E nas aulas anteriores nós vimos que este dever, né, esse direito-dever tem raiz na própria participação que os esposos têm, né, na criação de Deus, né, os pais que participam da criação, né, juntamente com Deus na criação, e participam também através da educação da pedagogia de Deus, né, para com seus filhos, né. Então, e vimos também que é o próprio sacramento do matrimônio que consagra os pais para esta missão, né, para este dever direito de educar os seus filhos, né. E hoje nós aprofundaremos um pouco sobre essa necessidade de educar os filhos também para as coisas que não passam, né, para os valores essenciais, né. E aqui nós partilharemos um pouco sobre a educação, a importância também da educação sexual e a importância de educar os filhos para a eternidade, né? E teremos o exemplo de uma serva de Deus que no final nós partilharemos. Então, como eu disse, né, os filhos eles devem ser educados para os valores essenciais da vida humana, né, e é na família que os filhos aprenderão, né, é na família, não obstante os desafios atuais, né, a família deve educar os seus filhos para estes valores que não passam, né, é na família que os filhos devem aprender essa justa liberdade, né, até mesmo diante do criado, né, essa justa liberdade que o faça evitar, né, que os façam, né, evitar aquilo que é excesso, né. É na família que os filhos aprenderão também a respeitar, a reconhecer e a respeitar a dignidade da pessoa humana, né, a dignidade do outro, a respeitar o outro, né. É na família que os filhos aprenderão a respeitar, né? É na família que os filhos também aprenderão a amar gratuitamente, né? Na família eles devem, no ambiente ali familiar, no dia a dia, os filhos deverão aprender, né, a respeitar o outro, a amar o outro de maneira desinteressada, né? E de amar e a cuidar também daqueles que mais precisam, daqueles que são necessitados, né? É na família que os filhos aprenderão que os doentes e os mais velhos, né, os idosos, não são descartáveis, né? É na família que se aprende isso, né? É na família, nós sabemos que a família é a primeira escola de sociabilidade, né? E é participando, né, desses momentos familiares que a criança será preparada para a sociedade, né? E nesta educação que visa os valores, né, assim, é importante nós falarmos de uma educação sexual, né? É importante nós falarmos nós falarmos de uma educação ao amor como dom de si, né? E aqui entra a educação sexual, né? Tema tão delicado, né? Nos últimos tempos, né? Nós vemos muitas vezes uma sexualidade banalizada, né? E a educação sexual, ela deverá também ser orientada pelos pais, ela deverá primordialmente ser orientada pelos pais, né? Sendo em casa, nas escolas, quem orienta uma educação sexual é os pais, né? Quem deve orientar são os pais. É necessário uma educação para a castidade, né? Como virtude, e isso levará a uma compreensão do significado do corpo, né? Isso se aprende em casa, né? Isso deve ser passado pelos pais, né? E claro, não é permitido, não deve ser permitido uma educação sexual que não vise os princípios morais, né? A educação sexual, ela deve ser, como eu disse, uma prioridade dos pais nos tempos atuais, né? Já no Concílio Vaticano II se falava de uma positiva e prudente educação, né? Em harmonia com a idade da criança, né? Nós não devemos passar só informações,
mas nós devemos passar o significado da sexualidade como um todo, né? Papa Francisco, na exortação apostólica sobre o amor na família, ele nos recorda que a educação sexual oferece informações, mas que nós não devemos esquecer que as crianças e adolescentes ainda não alcançaram a plena maturidade. Então, cada informação ela deve ser transmitida em harmonia com uma idade, né? Deve ser transmitida no tempo certo, no tempo oportuno, né? Não adianta enchermos as crianças de informações sem ensinar, por exemplo, o senso crítico, né? A educação sexual, ela deve ensinar o pudor, né? Ela deve ensinar que o corpo não é instrumento de prazer. Nós não devemos negar não devemos negar o prazer, né? Mas devemos ensinar também que o corpo ele é capaz de amar e que ele foi criado para o dom total de si. E o corpo sendo capaz de amar, ele é capaz também de esperar, né? Uma educação sexual, né, não deve ser vista como a necessidade simplesmente de se proteger de uma gravidez indesejada, né, não deve ser vista como simplesmente se proteger também de uma doença, né, isso poderia despertar o egoísmo, né, isso poderia despertar a falta de respeito pelos outros e também a desconfiança, né, para com os outros, né. Na verdade, nós estamos diante de uma cultura que banaliza, assim, né, a sexualidade, né, a vida, né, não vemos a sexualidade como um todo, né, corpo, sentimento, alma, né, mas apenas partes, né, e caberá aos pais, né, ensinarem para que os filhos não vivam, os jovens, né, não vivam uma educação, uma sexualidade reduzida, né? Caberá aos pais a educação sexual e a educação à castidade, né? Isso é indispensável para uma personalidade madura, né? Para um crescimento autêntico e maduro de cada criança e de cada adolescente, né? E nisso, né, nessa educação sexual, se fará necessário também a educação da vontade, né? Ensinar os filhos a crescerem na virtude desde os primeiros tempos de vida, né? Às vezes até deixar a criança ali chorar um pouquinho no berço, né? A depender da situação, aquilo poderá ajudar a criança também crescer na vontade, a se exercitar na vontade, né? A educação da vontade ela é feita desde os primeiros meses de vida, né? Ela deve ser feita desde os primeiros meses de vida, né? Se eu satisfaço, né, todos os desejos do meu filho, eu não o educo, eu não o preparo para uma vida saudável, né? Para uma vida social saudável, né? Então, eu devo educar os meus filhos e sempre partindo daquilo que é positivo, né? Deve sim ser uma educação de atração, né? Partindo do dom que é, mostrando o dom que é a sexualidade humana, mostrando o dom que é o outro, né? Assim, o significado, o valor, isso deve ser passado, né? Se nós olharmos alguns guias para professores, guias de educação sexual, né, de prevenção, guias que são passados para os professores e também para os pais, né? Tanto no Brasil como na Europa, tem disponíveis na internet, basta colocarmos planos de educação sexual, né? Encontraremos diversos. Nós veremos que nestes planos, nestes guias, existe uma preocupação em evitar a gravidez indesejada, né? Em evitar uma gravidez indesejada, em evitar abusos sexuais, em evitar doenças, e claro, isso deve ser feito, né? Mas nós não vemos o significado e o valor da sexualidade humana, né? Nós não vemos nesses guias o significado e o valor, né? Até vemos que se ensina a acolher o diferente, mas muitas vezes distorcido da verdade, né? Existem guias de educação sexual, de prevenção, né, da violência sexual, que afirmam que a educação sexual, além de informar, né, sobre os métodos contraceptíveis, devem ajudar também no desenvolvimento da identidade sexual e da orientação sexual. Tal educação, segundo eles, permitirá que a criança no futuro venha se descobrir como heterossexual, bissexual ou ainda homossexual.
isso faz parte de guias de educação sexual para crianças, né, de 0 à adolescência, à juventude, né, mas desde os primeiros meses de vida, né, e nós podemos nos perguntar se isso é uma educação sexual ou uma confusão sexual que é passada para as crianças, né? Nesses guias, eles ensinam que os pais devem trocar de papéis entre si para que a criança não relacione uma determinada atitude com o sexo feminino ou masculino. Isso seria uma educação sexual, né? Como eu já disse, né? Ou seria uma confusão sexual, né? Manuel diz mesmo assim: façam de modo que o vosso filho tenha à disposição um leque de possibilidades, né? Não relacione o vosso filho só com os papéis tradicionais. Então, são guias de orientação sexual passado para os pais, né? Para os professores, né? Então, aqui nós percebemos a necessidade de estarmos atentos, né? Os pais devem estar atentos a quais diretrizes as escolas seguem, né, em relação à educação sexual, né? Não só, né, mas falando deste ponto agora. E, estando atento a essas diretrizes, oferecerem aos seus filhos em casa uma educação sólida, né, uma educação sólida sobre o que vem a ser a sexualidade humana, né, o valor e o significado. E, claro, oferecer as informações adequadas em cada fase da vida da criança, né? Diante dos desafios, né, atuais, as famílias devem sim procurar novos métodos, né, de educação, né, para desenvolver a sua criança, né? Mas devem também saber onde andam os seus filhos, né? O que fazem os seus filhos nos tempos livres, né? E acompanhar a educação dada, oferecida nas escolas, né? Acompanhar os seus filhos e acompanhar os professores dos seus filhos, né? Deve haver uma comunhão entre pai e professor, né? E os pais devem orientar a educação que os seus filhos recebem, né? Em todos os âmbitos, mas falando aqui também da educação sexual, né? E nós sabemos que educar os filhos, né, é diferente de controlá-los, né? Eu disse que os pais também devem saber onde andam os seus filhos, isso é claro. Mas educar é diferente de controlar, né? Os pais devem oferecer uma educação aos seus filhos que forme a consciência dos seus filhos, né? Que forme para a autonomia, que forme para a liberdade e liberdade responsável, né? E neste ponto, neste criar para a autonomia, nós podemos contar com a ajuda dos pais, dos homens, né? Aqui tem um papel, aqui o pai, né, será de grande valia, porque nós sabemos que o cuidado paterno, ele lança o filho para o mundo, né? Então, aqui nós podemos contar que o pai vai educar o filho para a autonomia, né? O pai como que tira o filho, tira a criança do colo da mãe e lança para o mundo, né? Então, pai e mãe, né, ajudando neste dever e nesse direito, né, de educar os filhos, né? Também na educação sexual, né? Também na educação sexual. Dando aos seus filhos, né, aquilo que eles precisam para que a sua consciência seja formada, né, dando também as informações, né, mas não só informações, né, mas apresentando o valor, o significado da sexualidade humana, né, o valor do corpo, né, o valor do amor, o valor do amor como dom de si, né. Isso os pais poderão ajudar, né, poderão ajudar os seus filhos a serem educados mesmos, a fim de depois nas escolas poderem confrontar aquilo que eles também vão receber nas escolas, né? Mas como eu disse, também toda educação que é dada nas escolas deve ser orientada, né? Educação sexual deve ser orientada também pelos pais, né? Então aqui nós falamos bem brevemente da necessidade de educar para os bens essenciais, né? Para os valores essenciais, né?
a educação sexual entra nisso, né, nesses valores que os pais devem educar os seus filhos, né? E agora nós falaremos um pouco da necessidade também de uma educação que vise a eternidade, né, que vise o céu, né? Nós sabemos que os pais participam da obra criadora de Deus, né? Mas os filhos são primeiramente filhos de Deus, né? São dons de Deus e para eles devem ser, e para ele, né, devem ser conduzidos, né? Então, aqui eu gostaria de citar um exemplo, né, de uma serva de Deus, Chiara Corbella, que soube, né, por mais que ela tenha vivido pouco tempo, soube muito bem educar os seus filhos, né, e aprender também com seus filhos, né, mas soube educá-los para o céu, né, para os bens que não passam. E soube também ensinar as famílias que eram perto, que eram próximas, né, assim, dela, ela soube ensinar a essas famílias também próximas como deve ser a educação, né? Chiara Corbella é uma italiana, né, proclamada já serva de Deus, uma italiana que veio a falecer em 2012, mas proclamada serva de Deus em 2018. Alguns até dizem que ela é a nova Santa Diana Beretta Molla, né, pela história similar. E Chiara foi vítima de um câncer na sua terceira gestação, né, e como estava grávida, ela tardou o tratamento contra o câncer em vista de proteger e guardar a vida do seu filho, né? Porém, antes dessa terceira gestação, ela teve 2 filhos e ambos faleceram com 38 minutos de vida, né? A primeira tinha anencefalia e viveu por 30 minutos. O segundo trazia más formações e o tornava incompatível à vida e viveu só 38 minutos. Então, na sua terceira gravidez, né, o filho saudável, né, o seu terceiro filho nasceu saudável, Francesco se chama, e como ela descobriu na gravidez, né, que estava com câncer, tardou o tratamento e depois depois que o seu filho veio a nascer, deu continuidade aos tratamentos, mas já era tarde e ela veio a ser uma doente terminal, né? E Chiara, né, entendeu muito bem que os filhos eram dons de Deus, né? Tinham os filhos como dons de Deus, né? Chiara e Enrico, né? O seu esposo ainda vivo, né? E o que eu quero aqui tomar como exemplo, né? Ao falar assim rapidamente da sua vida, nós podemos achar que é uma história dramática, né? E de fato muito sofrida, né? É de fato muito sofrida. Mas se nós lermos a sua história, né? Tem um livro que relata a sua história, Nascemos e Jamais Morreremos, o nome do livro, nós veremos que o casal, né, soube viver com o tom pascal, cada acontecimento, né, o casal soube viver com o tom pascal, né, e o que eu quero tomar aqui como exemplo é como esse casal, né, tão jovem, né, acompanhou seus filhos para o céu, né. Os seus primeiros filhos, os seus 2 primeiros filhos, né, eles entenderam que eles já haviam nascido prontos, né, e por isso tão rapidamente foram para o céu, né, e eles aprenderam também que os filhos não eram deles, mas de Deus, né, aprenderam com São Francisco, né, através de São Francisco, que o contrário do amor não é o ódio, mas é a posse. Então, eles não possuíam os seus filhos, né? Mas sabiam que era um dom de Deus, né? E para Deus deviam conduzi-los, né? Deviam conduzir os seus filhos para Deus, né? É interessante porque Chiara, né, quando já se encontrava como uma doente terminal, ela se esforçava até mesmo para deixar que o Francesco, né, o seu filho, permanecesse mais tempo no colo do seu pai, para que ele, né, o Francesco, fosse se acostumando a viver sem a sua mãe, né? Então, bonito ela perceber, bonito ela não querer
tomar para si o filho que era dela, né? Assim, que era dela, né? Que ela deu a vida, né? Que ela deu a vida, que ela preservou a vida também dele, né? Mas eu gostaria de ler para vocês um pedaço um trecho da carta que o casal, né, Chiara e o seu esposo Enrico, escreveram para o seu filho Francesco no aniversário de 1 ano, né? Eles desejavam dar um presente que permanecesse por mais tempo, então escreveram essa carta. Eu gostaria de ler um trecho para percebermos como esse casal testemunhou, né? Como esse casal soube aprender com seus filhos, mas também testemunhou, né? Que os filhos são um dom de Deus, né? E para Deus voltarão, né? Caríssimo Franci, tu fostes uma grande graça na nossa vida, porque nos ajudaste a olhar para além dos nossos limites humanos. Quando os médicos nos queriam meter medo, a tua vida assim tão frágil dava-nos a força para ir em frente. No pouco que percebi nestes anos, apenas te posso dizer que o amor é o centro da nossa vida. Porque nascemos de um ato de amor, vivemos para amar e para ser amados, e morreremos para conhecer o amor verdadeiro de Deus. O objetivo da nossa vida é amar e estar sempre prontos para aprender a amar os outros como só Deus te pode ensinar. O amor consome-te, mas é tão bonito morrer consumidos, exatamente como uma vela que se apaga quando atinge o seu objetivo. Não importa o que farás, mas o que quer que venhas a fazer, só terá sentido se o fizeres em função da vida eterna. Se estiveres realmente a amar, aperceber-te-ás disso pelo fato de que nada te pertence realmente, porque tudo é um dom. Como diz São Francisco, o contrário do amor é a posse. Nós amamos tanto os teus irmãozinhos, Maria e Dávide, e amamos-te a ti, sabendo que nenhum de vós era nosso, que nenhum de vós era para nós, e assim deve ser tudo na vida. Tudo aquilo que tens não te pertence, porque é um dom que Deus te dá para que o possas fazer frutificar. Nunca te deixes desencorajar, meu filho. Deus nunca te tira nada, e se tirar, é só porque te quer dar muito mais. Nunca ficamos desiludidos, tivemos sempre uma casa e muito mais do que era necessário. Tu chamas-te Francesco precisamente porque São Francisco mudou a nossa vida, e esperamos que possa ser um exemplo também para ti. É muito bom ter exemplos de vida que te recordem que se pode pretender o máximo de felicidade já sobre a terra, tendo Deus como guia. Sabemos que és especial e que tens uma missão grande. O Senhor quis-te desde sempre e te mostrará a estrada a seguir, se lhe abrires o coração. Confia, vale a pena. Mamãe Chiara e Papai Enrico. Então, aqui nós vemos, né, em uma carta tudo aquilo que nós falamos até agora, né? Os pais que entenderam a missão de educarem os seus filhos, os pais que entenderam a missão de que participam da obra de criação e da obra de redenção de Deus, né? Os pais que receberam os seus filhos como um dom, né? E por isso cuidavam bem, cuidavam dando aquilo que é essencial também, né? Então é um pequeno e grande exemplo, né, de como deve ser a educação, né, a educação que os pais devem dar aos filhos, né, e diante dos desafios atuais, né, os pais não devem se desencorajar, né, porque existe uma graça, né, o próprio sacramento do matrimônio capacita os pais para a educação. Claro que os pais poderão contar com outras instituições, e isso será o tema da nossa próxima e última aula. Mas o próprio sacramento do matrimônio, né? O próprio amor de Deus, né? É fonte, né? Consagra, prepara, capacita os pais para educarem os seus filhos, né? Para educarem na beleza, no real significado de cada coisa, né? E para informar também, né? A educação que os pais, né, devem dar aos seus filhos é uma educação que visa o ser humano como um todo. Não é passado somente informações,
mas deve ser ensinado, né, testemunhado o valor da vida, o valor do outro, né, o valor do corpo, o valor da sexualidade, o valor daquilo que não passa, né, o bem da sociedade, né, enfim. Então hoje nós ficamos por aqui. Espero que este pequeno trecho desperte também o desejo de conhecer mais a vida da serva de Deus, né, Chiara Corbella. E nos encontraremos na próxima aula, para já caminhando para o fim, né? Mas nos encontraremos para tratar das relações, né, que os pais têm com as outras formas, né, com as outras forças de educação. Então, até lá, Deus os abençoe e shalom.